Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Café com Graça. E nós estamos nesta nova temporada, né? Eu chamo de temporada. Nós estamos meditando no livro de Gênesis, né? Ontem foi muito precioso, meditamos sobre essas separações, né? Eu disse para você que essas separações fazem parte da nossa vida cristã. Mas seja muito bem-vindo. Você que está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Você que já está conosco, vamos compartilhar aí o link de transmissão. Distribua isso aí nos grupos de WhatsApp da sua célula, da sua família, do seu trabalho, para que pessoas tenham acesso aí a este estudo da palavra. Amém? Glória a Deus. Como eu disse ontem, nós ministramos sobre as separações. Eu disse para você que assim como Deus criou a terra, Deus criou o homem. Alguma coisa destruiu a terra do verso 1 para o verso 2, porque a terra está sem forma, vazia, em trevas, com abismo, e agora ele tem uma necessidade. A necessidade dele agora é luz, porque a luz fala do novo nascimento. Mas uma vez que essa pessoa nasce de novo, ela tem então as separações que eu mostrei para você. A separação entre luz e trevas, a separação entre águas de baixo e águas de cima, e a separação do firmamento da terra seca e também das águas, né? Terra é vida, água é morte. Eu falei e encerrei ontem falando sobre essas separações. Mas uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você está tendo essas revelações, dessas verdades da palavra de Deus, de separações do que é pecado do que não é, da separação daquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, daquilo que é morte, daquilo que é vida, você agora precisa crescer em vida. Então existe um crescimento de vida aqui estabelecido neste capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 14? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve amanhã, tarde e amanhã o quarto dia. Veja, agora você precisa de ter olhos espirituais para compreender o que eu vou dizer. Como eu já citei para você, a Bíblia de Gênesis Apocalipse só tem um tema: Cristo. Ela mostra Cristo do início ao fim. Só que ela mostra Cristo e a sua igreja, porque Cristo tem o seu corpo. Então ela mostra Cristo e a igreja. Entende? Então, como eu disse para você, a terra foi criada. Isso aponta para o homem. Quando Deus criou o homem, criou com um propósito. Qual era o propósito? O propósito era ter um povo na terra. Que povo é esse? A igreja. Tudo bem, não tem o nome de igreja ali. Mas quando Jesus chega e Pedro faz aquela confissão, Jesus revela o nome, sim. Ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Porque o propósito de Deus não mudou. Deus quer ter a sua igreja. Ok? O homem caiu, aparentemente, parece que o propósito de Deus foi frustrado, mas não é. Deus então vem com seu espírito pairando sobre a terra, pairando sobre o homem, chamando o homem. E a primeira necessidade do homem é luz. Luz. Entenda isso, luz. Então ele teve luz, como eu ministrei ontem. Você percebe que a luz, o Senhor diz: haja luz e houve luz, no verso 2. Mas no dia 4 que nós estamos agora, o sol foi criado. O sol, a lua e as estrelas. Então,
Se tinha luz antes do sol, qual era a luz? A luz era o próprio Deus que brilhava. Se você olhar, depois nós vamos estudar Apocalipse, quando você chega no final de tudo, estudando o livro de Apocalipse, você vai ver que lá na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, não vai precisar do sol, porque Deus mesmo vai brilhar, assim como ele fazia aqui no início. A luz de Deus brilhava sobre o homem, ok? Que é a necessidade de Cristo, apontando agora para o homem. Mas agora você vê ele criando então o sol, a lua e as estrelas. Por quê? Porque isso agora aponta para os luzeiros que nós precisamos. Eles estão aqui para governarem as estações e também para fazer separação entre luz e trevas. Eu vou falar disso agora há pouco, porque a separação você já percebeu ela lá atrás. Mas agora precisa de uma ajuda maior para fazer essas separações. Entende? O que é essa questão da luz? Vamos ler 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo o seguinte: que nós precisamos andar na luz para mantermos comunhão uns com os outros. Porque luz tem a ver com comunhão. Então, nós já temos a luz residente dentro de nós. Já temos a luz. Qual que é a luz? Cristo. A luz, o Senhor diz, haja luz e houve luz. Mas agora nós precisamos de 3 fontes de luz adicionais na nossa vida. Nós precisamos do sol, precisamos da lua e precisamos das estrelas. Do sol, da lua e das estrelas. Essas são as 3 necessidades que o homem precisa na sua vida. Bom, o sol, a Bíblia diz que o sol aponta para Cristo. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. A Bíblia está dizendo que o sol que vai trazer salvação é Cristo. É Cristo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 78, diz assim: graças a entranháveis misericórdias de nosso Senhor Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Está falando de Cristo. Então o sol aqui é o sol da justiça, é Cristo. Isso aqui nós precisamos. Né? Aquela necessidade lá de haja luz e houve luz. Mas nós precisamos ainda de mais 2 fontes. Primeira fonte é Cristo. Segunda fonte, se você olhar para o sonho de José, você vai ver que isso está apontando para a igreja. Vamos ler Gênesis 37, 9? Teve ainda outro sonho e se referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti na terra? Veja que o sonho de José dizia que o sol, a lua apontava para Jacó e a sua mãe, e as estrelas apontavam para os seus irmãos, porque eram 11, com ele completava 12. Então, os filhos, 12 filhos de Jacó, apontavam para as estrelas, assim como os patriarcas apontavam para o sol e a lua. Por quê? Porque isso aqui aponta para as tribos de Israel, aponta para o povo de Deus. Volto a dizer, 12 na Bíblia, na numerologia, é o número da igreja. As tribos de Israel formavam o povo de Deus. Isso aqui aponta para a igreja. Então, nós precisamos do sol da justiça, que é Cristo, mas precisamos da igreja em 2 dimensões. Precisamos da igreja como lua
corporativa e precisamos da igreja como estrelas, né, que são crentes individuais. Lá em Daniel, capítulo 12, verso 3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, as estrelas são os crentes individuais. Ainda Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luz no mundo. Nós somos estrelas. Então, preste atenção, nós precisamos de três fontes de luz. Três fontes de luz. Nós precisamos do sol, haja luz e houve luz. Precisamos do sol da justiça nas nossas vidas. Precisamos da lua, que é a igreja corporativa. E precisamos das estrelas, que são os crentes individuais. Quando você lê, e nós lemos agora há pouco, você vai ver que esses luzeiros foram criados para governar as estações e para fazer separação entre luz e trevas, dia e noite. Por quê? Porque é assim que a vida funciona. A vida funciona com estações. E para entender isso, para compreender isso, nós precisamos da igreja. Da igreja. Entende? Eu ministrei domingo agora passado sobre as estações. Então eu estou aqui como uma estrela ajudando você, contribuindo com a sua fé, trazendo lucidez na palavra de Deus. Mas quando você está convivendo com os irmãos ajudam você a ter essa clareza dessas separações na sua vida. Então, de fato, a separação aconteceu lá atrás, né? Haja luz e houve separação entre luz e trevas, entre águas de baixo e águas de cima, entre terra e água, mas agora os luzeiros nos ajudam a ter mais clareza sobre esta questão das separações. Entende o que eu estou dizendo? Nós somos sal, nós somos sal, nós somos um povo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E eu vou te falar, o verdadeiro amigo, eu nem digo que é uma amizade em si. Eu digo que na igreja são vínculos espirituais. A amizade na igreja são vínculos espirituais. Então, o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo que você quer, é aquele que coloca sal na sua ferida. É aquele que te ajuda colocando sal, entende? Porque o sal numa ferida arde. Então, às vezes, o verdadeiro amigo não é aquele que vai falar, faz o que você quiser da sua vida, eu gosto de você do jeito que você é. Não. É aquele que vai te ajudar a fazer separação entre o certo e o errado. É aquele que vai ajudar você a fazer separação entre águas de baixo e águas de cima. É aquele que vai te ajudar a fazer separação entre vida e morte. É aquele que vai contribuir com a sua fé. Por isso, nós precisamos da igreja corporativa, quando reunidos, a fé é gerada. A Bíblia diz que a fé é gerada pela pregação do evangelho. Compreende? Mas, quando eu estou com os irmãos, eu mantenho a minha fé. A Bíblia, Jesus falou o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando eu estou com os irmãos, eu estou lavando os pés dos irmãos. Quando os irmãos estão falando comigo, eles estão lavando os meus pés. E isso é o quê? A ajuda da lua e das estrelas. Nós precisamos da igreja nessas duas dimensões. Amém? Tudo bem. Então, uma vez agora que você precisa da ajuda, você vai ter o crescimento. O crescimento vem com luz, o crescimento vem com a igreja. A igreja traz crescimento para nós. Mas agora, quais são os níveis de crescimento? Vamos lá para o verso 11? Gênesis 1:11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom.
Então aqui agora está produzindo vida, vida vegetal, né? As árvores, mas aí as aves. Mas aí no verso 20 diz assim: Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, nos quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve também tarde amanhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bom, aqui tem muitas coisas sendo criadas: os vegetais, os animais, as aves, os répteis, tudo está sendo criado. Vários tipos de criações tem aqui agora. São níveis inferiores de vida e níveis superiores de vida. Ok? Então, nós não podemos dizer que haja evolução, mas existe um crescimento de vida. Nós não cremos em evolução, como as pessoas ensinam aí que o homem veio do macaco. Não, tem que ter muita fé para crer num negócio desse. Ok, nós não cremos em evolução, mas nós cremos em estágios de vida. Estágios de vida. Então, primeiro é o vegetal, que é um estágio de vida mais rudimentar. Depois você tem as aves, depois você tem os animais, você tem os répteis, você tem então uma série de animais sendo criados até chegar no animal mais perfeito, que é qual? A criação do homem. Entende? A criação do homem. Então, na criação do homem, Deus chega no ápice. Qual que é o ápice? É o homem. Então, lá em Efésios, capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo. Então, vamos entender isso aqui agora. O Senhor está criando os vegetais, depois o Senhor cria os peixes, depois o Senhor cria os pássaros, depois o Senhor cria os animais terrestres e, por último, cria o homem. É essa a descrição do capítulo 1 de Gênesis. Mas você percebe que ela começa de um nível inferior de vida até um nível mais superior de vida. Então, por exemplo, os vegetais. Os vegetais é o nível mais inferior que tem. Você sabe disso, você arranca uma planta sem nenhum pesar, ok? Por quê? Porque é um nível bem rudimentar de vida. Agora, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então, a Bíblia nos compara também a vegetais. A vegetais. Por quê? Porque eu estou mostrando para você, só te lembrando, para você não perder o foco. Eu estou dizendo que o capítulo 1 de Gênesis, além de toda a situação aqui da criação e da recriação da terra, isso aponta para o homem. Isso aponta para o homem. O homem foi criado, o pecado entrou em cena, ele ficou sem forma, vazia, em trevas, verso 2, e agora Deus, ele não consegue voltar para Deus porque ele está em trevas, nenhum morto consegue voltar à vida. O Senhor então diz: haja luz e houve luz. E a primeira necessidade do homem é ter luz. A luz vem, ele nasce de novo. Todos aqueles agora que creem em Cristo nascem de novo. E uma vez que ele nasceu de novo, ele começa agora a ter uns certos tipos de separações. Ele começa a entender a diferença de pecado e o que não é pecado. Ele entende agora da alma aquilo que é do espírito. Ele compreende agora aquilo que é da carne, aquilo que é morte, aquilo que é vida. Entende? E aí agora ele tem os luzeiros, ele precisa da igreja.
ele precisa agora dos irmãos individuais e precisa da igreja corporativa para ajudar ele nesse processo de separações. Mas uma vez que ele está debaixo da luz e mantém comunhão com os irmãos, o que está escrito em 1 João, ele vai crescer em vida. Ele vai ter um crescimento. Qual o crescimento? Ele começa como um vegetal. Ele começa como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Mas depois ele avança um pouquinho mais. Ele vira um peixe. Não estou dizendo que ele vira um peixe, estou dizendo os níveis de vida que tem, que Deus criou, que aponta para o homem. Ele começa como um vegetal, mas depois o segundo nível de crescimento é como os peixes. Os peixes já estão um pouquinho mais avançados do que os vegetais. Quando Jesus falou para Pedro lá, falou para ele o seguinte: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você era pescador de peixe, mas agora eu vou fazer você pescador de homens. Porque o peixe, até porque no Novo Testamento, o símbolo do cristianismo nem é a cruz. O símbolo do cristianismo é o peixe. O peixe. Porque aponta para almas, vidas. Entende? Mas o peixe está limitado à água. Ele está limitado à água. Se você tirar ele da água, ele morre. Então, mas ele é um nível superior aos vegetais. Depois você tem os pássaros. Os pássaros já é um nível mais elevado do que os peixes, porque os pássaros podem voar, os pássaros podem correr, os pássaros não ficam limitados apenas à água. Não, eles podem avançar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, como a águia. Entende? Então você percebe que primeiro é um vegetal, aí depois você tem os peixes, depois você tem os pássaros, aí você tem um nível ainda mais avançado que são os animais terrestres, aqueles que estão na terra, eles não voam, mas eles são livres ali. Você tem os animais, que é um nível acima das aves. Você percebe que é um crescimento de vida. Mas aí chega então na criação do homem. Na criação do homem, o Senhor formou o homem do pó da terra. Do pó da terra. Qual parte do homem? A carne. O Senhor então sopra nele o fôlego de vida, o espírito. E a junção do espírito com a carne produziu a alma do homem. E o homem então agora é espírito, alma e corpo, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nível máximo. Por isso a Bíblia diz que todos nós vamos ter a estatura do varão perfeito que é Cristo. Por quê? Porque esse é o nível mais superior de vida. Então, tudo isso aqui agora é em função do nosso crescimento. Isso aqui fala da história do homem, da sua história. Então, quando você pega todos os textos da palavra, não só de Gênesis, mas estão apontando para a história do homem. Quando você vai lá na história do filho pródigo, do mesmo jeito. Ele estava na casa do pai, assim como Adão foi criado na presença de Deus, mas em algum momento ele saiu, né, abandonou a casa, ele caiu no pecado, ele anda então por lugares, come com desejo de comer lavagem, ele passa fome, porque é assim que é a vida do homem sem Deus, mas depois ele retorna para casa, porque todo homem que nasce de novo, ele está voltando para casa. E uma vez que ele volta para casa, ele tem que ter um crescimento agora. Qual que é o crescimento? Ele tem que ter uma comunhão íntima com o pai. Ele tem que ter liberdade de usufruir. Por isso o pai coloca ali as sandálias nos seus pés, dá a ele um anel que simbolizava um cartão de crédito, coloca roupas novas nele, tudo apontando para quê? Para a nova vida em Cristo que ele vai viver. Quando nós olhamos então para o capítulo 1, ele está fazendo uma descrição então do homem, daquilo que o homem vai viver. Ele começa como um vegetal. Quando ele converte, ele é um novo convertido, ele não sabe de muita coisa, ele é como um vegetal, mas depois ele começa a conhecer a palavra, relacionar com Deus, ele começa a orar e ser respondido, e ele passa a ser um peixe. Depois ele cresce para um nível maior, que são os pássaros, depois os animais terrestres, mas depois chegar como o homem, que aponta para Cristo, a estatura do varão
perfeito. Que coisa poderosa! Talvez você nunca olhou a palavra de Deus dessa forma. Talvez você nunca olhou pela ótica que nós estamos olhando agora. Mas acima de ser apenas uma descrição da história da criação da terra, isso aqui tem a ver com o homem. Isso aqui tem a ver com Cristo. Então, quando você vai com o coração aberto para essa palavra, para receber vida dela, Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Então, eu quero dizer para você que o alvo de Deus para você é esse. O alvo de Deus é que você conheça a luz. O alvo de Deus é que você entenda as separações. O alvo de Deus é que você precise da igreja corporativa e individual. Mas o alvo de Deus é que você cresça. Cresça. Por isso, a igreja ali, os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas vão te ajudar a entender as estações dia e noite. Por quê? Porque a vida é assim. O crescimento de um cristão é esse. Ele compreender que a vida é feita de dia e noite. Não é só dia, também não é só noite. Então há momentos, diz Salomão, que é momentos de rir, tem momentos que é momentos de chorar. Tem momentos que é momento de plantar, mas tem momentos que é momento de colher. Entende? Tem momentos que é momentos de ganhar, tem momentos que é momentos de perder. Então a vida é feita assim, não tem como você viver a vida só de dia e nem só de noite. Assim como não tem como você viver a vida só de primavera, ou só de verão, ou só de outono, ou só de inverno, não. A vida é feita de estações. As estações mudam na sua vida. Tem gente que quer viver o tempo inteiro como criança, entende? Como novo convertido. Não. Você era um novo convertido, mas agora você precisa crescer em Deus. Você era ajudado, mas agora você tem que ajudar. Você recebia, agora você tem que dar. É assim que funciona. Se você olhar para uma família, é a representação da igreja. Você nasce e você tem que ser cuidado o tempo inteiro, porque você é uma criança. Mas depois que você cresce, você tem que ter independência. Independência de depender de Deus. Independência dos irmãos para depender de Deus. Mas daqui a pouco você casa e você vai ter que cuidar dos seus filhos. É assim na obra de Deus. Na obra de Deus, os irmãos vão chegando e é você, os mais velhos, cuidam dos mais novos. Entende? Essa é a dinâmica da casa de Deus. Por isso, esse crescimento até você ter a estatura do varão perfeito que é Cristo. Eu quero muito que você, através desses estudos, cresçam em Deus, cresça em Deus. Então a minha oração hoje é essa: Senhor, que possamos crescer, que possamos ser como árvores, mas que possamos ser como peixes, mas que possamos ser como árvores, que possamos ser como animais terrestres, mas que possamos ser como Cristo é, a estatura do varão perfeito. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar para que haja crescimento em nós, avanço. O que vai nos ajudar a crescer? A luz. A luz. O que vai nos ajudar é o sol da justiça, é buscando Cristo, é dependendo da igreja, a lua corporativa, é dependendo dos irmãos, estrelas individuais. Quando nós estamos na convivência, esse ambiente propício. Você sabe que toda planta cresce num ambiente propício. Propício. Tem plantas que é do ambiente frio, tem plantas que são do ambiente tropical. Então, cada planta dá no seu ecossistema ali, no seu ambiente. Existe um ambiente propício para nós. E o ambiente propício para nós é no meio da igreja, no meio dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, traz revelação, traz luz sobre a vida do meu irmão, para que ele possa compreender de fato o caminho do crescimento, que ele possa depender do Senhor como o sol da justiça, que ele possa depender da lua corporativa, que é a igreja, que ele possa depender das estrelas, que são os irmãos individuais, que ele possa ser um instrumento na vida de muitos outros que precisam de suporte, que precisam de alimento. Por isso, usa-nos, ó Deus. Abençoa o dia do meu irmão, abençoa o trabalho dele, abençoa a família dele. Eu declaro que ele é guardado à presença do Senhor, na sombra do Onipotente, e nenhum mal pode atacá-lo, porque ele é guardado. Cairão 1000, 10.000
mas ele não será atingido, porque o Senhor é a sua fortaleza, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã no nosso programa Café com Graça.